Ou seja, quem que é da laia da serpente, descendente dela, e os descendentes, no plural, da mulher. A mulher ela teria o que? Descendentes. Muitos descendentes, sim ou não? Inclusive nós somos. Não. E o seu descendente, está falando de um descendente específico. Este, aí aqui no hebraico está plural, desculpa, está pronome próprio, está no maiúsculo mesmo, que eu vejo muito nas Bíblias aí. Este que ferirá a cabeça, o descendente da mulher, um descendente específico da mulher, vai ferir a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, todos os teólogos sérios entendem que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira enunciação de que da semente da mulher viria um para pisar na cabeça da serpente. Ao disciplinar Adão e Eva, Deus já está evangelizando eles. Glória a Deus. Está entendendo? Deus já está evangelizando. Vai vir um descendente específico da mulher que vai ter inimizade com o descendente da serpente, tá certo? Este vai virar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira promessa de que o Messias viria já está em Gênesis 3,15. Está entendendo? Agora, é uma consideração que a gente faz, né? Como é que eu faço para matar uma cobra? Fico batendo nela na cauda dela? Tem que ser na cabeça. Eu lembro uma ex-ovelha minha, né, um senhor já de 94 anos, o senhor Adalberto, na cidade de Goianésia, que ele, um dia nós chegamos na igreja e tinha uma cascavel lá, mais ou menos assim, dos 3 palmos. Cascavel, não, já na idade adulta, né? Talvez aí uns 2, 3 anos de vida, né? Se conta pelo chocalho, né? Aí eu lembro que todo mundo com medo, inclusive eu, tenho amizade com cobra, né? Eu como pastor fiquei lá assim, meio olhando de cabeça aquela cobra, né? E alguns irmãos da igreja mais ousados pegou um pau lá e começou a bater, né? Bater em qualquer lugar da cobra, batia na raba da cobra, no meio da cobra. E chegou o irmão Adalberto, o senhor já com uma bengalinha, estava com uma bengalinha. Ele, irmão, espera aí. Chegou perto da cobra assim, foi bem na cabeça. Pode jogar fora, pastor, pode jogar fora. Você quer matar uma cobra, você mata onde? Na cabeça. E o texto está dizendo aqui, ó, este ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. É aquele trocadilho que ele faz, né? Cabeça ferida não tem solução, é morte mesmo. Calcanhar ferido até que pode ter solução. E teve, Jesus teve, o Pai ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Ou seja, a serpente ela foi de fato destruída, decretada a sua sentença final. Amém? E foi o que aconteceu aí então. Então a primeira mensagem, Adão e Eva já começaram a ouvir de forma bem sucinta, é claro, que o Messias viria. Tá certo? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio àquelas maldições, queridos, que foram decorrentes do pecado. Em meio de dores darás à luz a filhos, o teu desejo será pelo teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, com base nisso aqui que eu falei para vocês na aula passada, que a mulher, ela de fato foi lá e conversou com Adão, houve um diálogo. Atender à voz, no hebraico traz uma ideia de aceitar as argumentações. Visto que aceitaste as argumentações da tua mulher, eu falei isso que a Bíblia, o Gênesis, ele traz bem sucinto, até porque se a Bíblia fosse trazer todos os detalhes, seria pelo menos umas 10 vezes maior de volume, né? Então assim, ela traz o essencial, porque o propósito dela não é dar muita curiosidade, mas revelar a vontade de Deus para conosco, e revelando a sua vontade, o plano salvífico. Mas olha aqui, visto que atendeste a voz da tua mulher, ou seja, aquilo que ela alimentou para você, e comeste da árvore que eu te ordenar não comesse, maldita é a terra por tua causa. Irmãos, por quê?
Por que a maldição do pecado foi tão pesada? Por que Deus está amaldiçoando tudo aqui, todos? Adão está sendo amaldiçoado, Eva está sendo amaldiçoada, a terra toda está sendo amaldiçoada. Por que Deus levou tão a sério esse pecado aqui? Será por quê? Daqui a pouco vamos chegar lá. Guarda essa pergunta no seu coração. Tá certo? Então, olha aqui. Vai dizer aqui, então, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado tu, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, que eu falei para você na outra aula, que a primeira mulher não chamou Eva, mas a primeira mulher, o primeiro nome dela, aliás, foi Adão Fêmea. Adão porque é a raça, é a humanidade, né? A palavra Adão significa ser humano, para distinguir do reino animal, cada um na sua espécie, né? Mas Adão, que tinha dado o nome para todos os animais, agora deu um nome de fato para sua esposa, e ele chamou ela de Eva, e deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, porque a palavra Eva significa mãe de todos, ou mãe dos seres, ou mãe, literalmente no hebraico, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha aí a misericórdia de Deus, apesar do pecado. Verso 21: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, protegeu. Tendo cuidado de Deus, até mesmo na hora de disciplinar, o zelo, a misericórdia. Pastor, e o interessante aqui de Eva, da mulher, é porque o Senhor também dá para Adão, permite que Adão, mesmo em pecado, ele dê nome também a mulher. Exatamente. Ele continuou essa. Ele permitiu, né? Exatamente. E olha aqui, e tal, de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem, assim que não estenda a mão. Olha outra atitude de misericórdia de Deus. Olha aí: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou o quê? Fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Outra atitude de misericórdia, porque lembra que lá no capítulo 2, no Éden, Deus plantou um jardim, né? Era um jardim que era no Éden, dentro do Éden, na região. E lá no meio do jardim tinha duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore do conhecimento da vida, da árvore da vida, o homem poderia comer livremente até então. Deus não proibiu o homem de comer a árvore da vida. Aliás, poderia comer-se dela e ele ia viver para sempre. Mas a partir do momento, a única árvore que Deus proibiu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi lá e comeu. Ao comê-la, Deus agora proibiu de comer da árvore da vida. Por quê? O pecado continuar eternamente. Exatamente. Se o homem Adão tivesse comido da árvore da vida no estado de pecado, não teria solução para o homem. Não teria como o homem ser resgatado por Deus. O homem teria que morrer ou viver no estado de pecado eternamente. A árvore da vida no pecado. Então, por isso que Deus, foi um ato de misericórdia de Deus impedir que o homem comesse também da árvore da vida após o pecado. Está entendendo? E ele ali pôs no jardim, então, no jardim do Éden, pôs um anjo, querubins, o texto vai dizer aqui, para guardar, e uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da
Pastor, é muito interessante esse versículo 22. Ele fala assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele não estava sozinho. Ao mesmo lado de Gênesis 1, verso 26, façamos o homem. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Entendeu? Depois nós vamos entender dentro da teologia que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre foram envolvidos em todo o projeto de criação. Aliás, o meio pelo qual o Pai fez o universo foi através do Filho. Quem construiu todas as coisas não foi o Pai, foi Jesus. Nós vamos aprender isso em João capítulo 1. O Verbo se fez carne, né? O princípio era o Verbo e o princípio lá é o mesmo Bereshit aqui de Gênesis 1, que a Septuaginta traduziu por enarre, no princípio, no grego, né? E lá em João está lá, enarre, enrologos, kairologos, tototonteu. Esse logos, que é o verbo de Deus, no princípio, é o mesmo princípio aqui. Então João 1 e Gênesis 1 é igual. No princípio era o verbo, que é o logos, e o verbo estava com Deus, dois seres distintos, um que está com o outro, são seres distintos. E o verbo era Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por Ele, pelo verbo de Deus. Quem que é o verbo de Deus? Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então João vai nos revelar que o Filho que foi o Criador. E Hebreus também vai dizer isso. Vamos lá em Hebreus, capítulo. Estamos estudando panorama casado com teologia, né, Bíblia? Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, estou falando de cor, vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, através do qual, também fez o universo. Como é que o Pai fez o universo? Através de Jesus. Está vendo aí? Pelo qual fez o universo. Ele, Jesus, né, o Filho, verso 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata da imagem, do ser de Deus. Aquela pergunta que, essa questão de expressão exata, ou seja, eu e o Pai somos um. Jesus sempre falou isso e os discípulos parece que não ouviam, não queriam ouvir, né? Os discípulos vinham sempre cutucando Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus: eu tenho estado no meio de vós e não percebeis. Por que Jesus dizia isso? Eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Por quê? O Filho é a expressão exata. Nem xerox não é aqui, não é cópia. O Filho é a expressão exata do seu ser. E olha o que Jesus faz também. Verso 3, ainda a parte B de Hebreus capítulo 1. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Depois vamos estudar isso em sua propriedade. Mas, ou seja, esse passamos aqui, o nós, tem a ver, no capítulo 1 de Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, esse negócio do judeu nunca ter se percebido a triunidade não é um problema do Antigo Testamento, porque Deus sempre se revelou em nós, Espírito de Deus, Filho. Deus sempre vai se revelando aqui no plural, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Tá certo? Pastor, Sim. tem uma situação que passou até que não adianta deixasse passar ainda. Essa questão do pecado. Quando a criança, ela, não sei se desde da concepção, ela já nasce... Natureza pecaminosa. Com a natureza pecaminosa. Filho de peixinho, peixinho é mesmo. Certo. Aí nesse caso, a gente estava conversando hoje cedo, mais cedo, e a Luciane me falou do versículo que fala, que Jesus fala, deixai minhas criancinhas. Porque deles. Certo. Nessa situação, como uma criança ela seria pecadora nessa situação? Porque eu creio assim, que ela seria, ela não teria consciência do pecado, mas ela peca. Né? Agora, quando que passaria a ter consciência do pecado? Na idade cronológica, no caso de Deus. Né? Para Deus, quando que a pessoa deixaria de ser criança? Né? E se ela, essa situação que ia ver uma opinião. Que a criança nasce pecadora, isso é fato, a Bíblia não esconde. Desde quando? Desde o ventre. Jacó brigava com Isaú lá no ventre, diz a palavra do Senhor. A briga deles era uma briga antiga, desde o ventre, e aí os dois já se degladiavam no ventre da mãe. Tá certo? O que nós entendemos teologicamente, com base nesse texto que o próprio Senhor Jesus disse, deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Como uma criança, e isso não podemos colocar uma data cronológica, porque nós sabemos que vai de criança para criança. Tem criança de 3 anos que é extremamente madura, tem criança de 6 que é extremamente infantil. Então não é uma data X, data A, data B. Mas esse período que nós chamamos de inocência, no sentido que a criança não tem total percepção das coisas, ela tem a natureza pecaminosa, isso é fato. Mas ela não tem uma total percepção de uma decisão em relação à vontade de Deus, em relação a Cristo e tal. Então, nesse período que nós chamamos, teologicamente, salvivicamente falando, o sacrifício de Cristo cobre essas crianças. É o que eu creio. E muitos teólogos creem assim comigo. Por isso se crê que o número de salvos no céu será surpreendente. E eu particularmente creio, não somente as crianças, mas os excepcionais também. O próprio Jesus falou isso, não a gente vai atitude igual de criança, não dará o Exatamente. a inocência. Exatamente. Então, nesse sentido, são pecadoras? São. Desde o mal endêmico que vem desde a fonte, tá certo? Mas até essa fase de uma consciência, de uma percepção, de uma maturação, o sacrifício de Cristo os cobre e os perdoa de todo o pecado. Amém. Tá certo? Então, aí entra crianças com síndrome de Down, eu particularmente creio, é uma questão pessoal minha, tá certo? Pessoas excepcionais mesmo, pessoas que têm incapacidade mental, DM, distúrbio mental mesmo de certo grau. Então essas pessoas, onde que eu vejo que pais que têm esses filhos devem cuidar muito bem dessas pessoas, porque está cuidando de um cidadão do céu. Amém. Apesar das dificuldades. Tá certo? Isso poderia ser desse nível de entendimento, quando Jesus fala que as crianças, né? Exatamente. Que representam o reino dos céus. Aham. É que também a entrega delas. Exatamente. A dependência total de alguém que faz isso no reino dos céus. Exatamente. Né? O reino dos céus ele veio equiparado a isso, a total entrega para alguém. Né? Então, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que entregar totalmente a Deus, a Cristo, e deixar essa dependência tomar conta, saturar a sua vida, para que Deus faça a vontade dele. Mais ou menos, eu penso assim. Em questão de algumas pessoas pegam esse texto de criança e colocam como inocente. O caminho não é isso. Não, tem que ser inocente, não. A Bíblia não ensina a gente a ser inocente, pelo contrário. A Bíblia ensina a gente a ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Né? O negócio de ser inocente. O manso que a Bíblia chama não é o banana, não. Vamos entender isso depois. Tá certo? É outra palavra, né? Tipo assim, que eu sou crente, vou deixar todo mundo tripudiar em cima de mim. Não, brincadeira, irmão. Sou crente, mas não sou bobo, não. Mas o que acontece? Essa questão da inocência lá,
a questão da inocência tem muito mais a ver com sinceridade. Tem muito coração sincero diante de Deus, entendeu? Porque a criança, ela é sincera. Ela é sincera. Você fala assim, você gostou? Não, não gostei. Tô bonito? Não, tá feio. Simples assim. Tá bonito? Não, tá feio. É ruim. Você vem comigo? Não, vou não. Pronto, preto no branco. Fala o que quer e o que não quer. Claro, é a sinceridade do coração. As crianças não carregam o verbo parecer. Elas ou são ou não são. Ou tem ou não tem. Está entendendo? Então, nesse sentido, a sinceridade, nessa característica, né, nesse aspecto, Deus quer de nós um coração sincero. Tanto é que o próprio Senhor Jesus elogia isso sempre no Novo Testamento. Ele condena o fariseu que chega diante de Deus e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual esse cambada de bebum que tem por aí, esses pecadores que estão na rua, esses traficantes. Eu não sou igual a esse povo, não, eu sou santo. Misericórdia. Jesus condena essa atitude. E ele elogia o publicano, que na visão judaica era um pecador, tá certo? Um desertor, um traidor da pátria, que ele cobrava impostos dos irmãos. Ele tinha se associado a Roma e agora estava vindo contra os co-irmãos de sangue. E ele chega: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Jesus elogia e pergunta aos discípulos: qual a oração que vocês acham que o Pai ouviu? A do fariseu soberbo ou do publicano arrependido? A Bíblia sempre elogia essa questão da sinceridade. Isso não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Davi, quando abre o seu coração e rasga o seu coração, no Salmo 51. Eu sou pecador mesmo, em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe, tem misericórdia de mim e tal, não retiro de mim o teu espírito. E ele roga ao Pai ali e tal: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim em um espírito inabalável. Ele coloca diante do Senhor que ele é pecador, ele confessa o seu pecado. Aí ele mesmo fala: eu sei que o coração quebrantado e espírito compungido o Senhor não rejeita. Aquele coração do filho pródigo: Pai, pequei contra ti somente. Pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o coração do arrependido que Deus chama. Amém. Chama para perto de si. Né? E essa foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Essa foi a mensagem de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Infelizmente, é uma mensagem que não tem sido muito pregada. Infelizmente, a mensagem por aí é: venha para Jesus e você vai ser rico, venha para a nossa igreja e você vai acabar com todos os seus problemas. E aquela mensagem de tantos homens no decorrer da história, pecadores na mão de um Deus irado. É uma mensagem que tem que voltar a ser pregada. Arrependam-se. Vocês são pecadores, nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Exatamente, Jonathan Edwards, ele pregou essa mensagem. E tantos outros homens no decorrer da história. Mensagem de arrependimento, raça de víboras. As pessoas falam assim: não, pastor, se eu pregar isso na minha igreja, eu vou tudo embora. Não vai para o céu. Exatamente, esse é o diferencial, né? Tem muitos de Israel que de fato não são israelitas, né? Mas o remanescente vai ser salvo. Em Gênesis 3, aí, no versículo 21, aí trata realmente do primeiro sacrifício ou não? Deus fez investimentos assim. Alguns tentam colocar a morte de um animal aqui para que se pudesse fazer as vestimentas de peles, né? É o que o texto diz aí. O texto não é muito claro como é que Deus fez esse vestimento de peles, mas provavelmente o que deixa de forma dedutiva é que houve sim a morte de um animal, houve sim o sacrifício de um animal, podendo fazer uma alusão que para se cobrir, entendeu? Tem que ter sacrifício. É claro que depois isso vai ser desenvolvido, sacrifício de animais, logo após aqui depois Abel e Caim, e depois
no histórico da adoração de sacrificar animais. Depois isso foi regimentado na lei e, é claro, culminou no último sacrifício, que foi de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, de forma subentendida, sim. Entendeu? Nós temos que pegar de acordo com a lei, né? Ou lá no princípio, realmente, em Gênesis 21. Como, velho? Porque para Moisés, Deus colocou o sacrifício, né? Aham. Os primeiros sacrifícios. Sim. A gente tem que pegar dessa linha ou da linha de Gênesis 21, versículo 21? Em que aspecto? No aspecto do primeiro sacrifício. O último nós sabemos que foi Jesus. Ah, tá. Não, pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui Não é mesmo. uma heresia falar assim. Não é heresia. Não é heresia. Nesse sentido, não. Chega a ser heresia, não. Tudo que foi sendo construído, porque a revelação de Deus, ela foi uma revelação progressiva. Tá certo? Então, eu olhar para Adão, para os filhos de Adão, Abel e Caim, né, para os primeiros atos de adoração, por exemplo, e para o que eles conheciam de Deus, ela é totalmente um grão de areia, poderíamos dizer assim, em relação ao que nós conhecemos de Deus hoje. Então, é o que nós chamamos dentro da teologia do descortinar da revelação de Deus. Então, muitas coisas, por exemplo, já eram praticadas antes da lei. Por exemplo, o dízimo. O dízimo era praticado antes da lei. Abraão, ele dizimou ao sacerdote Melquisedeque, e não tinha lei para isso. Então, muitas coisas foram organizadas na lei. Então, antes da lei já se tinha a lei. Então, a lei nada mais nada menos foi do que a organização de coisas que já existiam. Tá certo? Então, a lei não começou em Moisés nesse sentido, mas começou desde o início do homem. Desde Adão já sabia que era certo e errado. Os filhos de Adão já sabiam, por mais que praticassem ou o certo ou o errado. Porque tem duas linhas, né? Gênesis 21, no versículo 21, fala do cobrir a sua nudez. E em Jesus fala de cobrir o seu pecado. Exatamente. A propiciação. Tem pessoas que relacionam essa questão com a aceitação do sacrifício de Abel e a não aceitação de Caim. Porque Abel ele sacrifica o animal e oferece a Deus, e Caim já do seu próprio fruto do seu próprio trabalho, como se fosse autossuficiente. Não sei. Não se pode julgar o sacrifício. Na aula que vem nós vamos estudar exatamente esse sacrifício aqui, vamos passar por ele, tá certo? Mas não se pode julgar, não é esse pré-requisito. O problema deles era mais sério do que simplesmente porque um matou um animal, o outro não. A questão era mais séria do que isso. Na aula que vem nós vamos ver. Até porque aqui não fala que esse sacrifício foi para perdão do pecado. Não. O sacrifício foi simplesmente para agradecimento. Exatamente. E outra questão, como é que Deus ia condenar algo que ele mesmo não tinha regimentado? Deus condenou Adão e Eva porque ele tinha dado a lei e tinha falado da consequência da lei. Adão e Eva não pecaram inocentes. No dia que der a comer, certamente morrerás. Então seria, de certa forma, injusto da parte de Deus punir, por exemplo, Caim por uma lei que ele mesmo não tinha dado. Tivesse escrito antes, olha, quando fores fazer sacrifício, mate um animal, aí Caim tivesse feito diferente, Abel diferente, aí sim, mas não tinha lei. Essa lei regimentava o sacrifício. Então, esse caminho aí é um caminho muito perigoso. Eu falar, não, porque Abel fez sacrifício de animal e o outro não fez. Na Academia dos Heróis da Fé, falar. Abel está lá. Pois é, mas em Hebreus 11. Augusto Nicodemos ele faz uma pregação sobre isso. E ele relaciona dessa forma. É a melhor justificativa que nós temos em Hebreus mesmo, que foi pela fé. E Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pois é, mas ele faz essa relação. Ele faz relação desse sacrifício. Em que aspecto? Que eu expus agora. Ele fala que o sacrifício lá. O que subtens. Ele não afirma, ele fala da forma. Subtens que por causa do derramamento do sangue do animal, Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim.
Nesse aspecto, eu gosto demais do meu amigo Augusto, mas discordo dele. Nesse texto não tem bala. Augusto, está me ouvindo aí, né? Nesse aspecto eu discordo dele, tá certo? Mas eu não vejo base bíblica para isso. Porque hoje, uma coisa é eu interpretar hoje. Tá perdoado então, Augusto. Ele só faz uma alusão, ele faz uma leitura com a ótica nossa que estamos aqui depois. Tá certo? Mas o fator preponderante não foi isso. Na aula que vem nós vamos ver qual foi o fator preponderante para Deus aceitar a oferta de um e não do outro. E no próprio texto não precisa para Hebreus não. Hebreus me ajuda, é claro, mas o próprio texto já... É questão da tendência? Não, também não. Vamos amém, irmãos? Já estamos concluindo. Semana que vem eu vou falar sobre o porquê. Eu vou começar a aula falando o porquê, fazendo um gancho do capítulo 3 para o capítulo 4. Por que o pecado de Adão foi tão pesado? E por que trouxe tantas consequências? Por que Deus fica tão irado? E por que a terra foi maldita por um pecado que Adão cometeu? Não foi a terra que cometeu, foi Adão. E por que toda a terra se tornou amaldiçoada? Qual foi o peso desse pecado? Qual foi a importância? Por que aconteceram todas essas maldições no capítulo 3? Por causa de, poderíamos dizer, um pecadinho, né? Uma desobediência causada pela incredulidade, pela cobiça, que gerou um filhotinho que é desobediência. Na aula que vem eu vou falar sobre isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento com a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite na tua presença. Que tu possas continuar nos ensinando, trazendo clareza e compreensão, ó Pai, que possamos aprofundar na tua palavra dia após dia, ó Pai. E que esses ensinamentos, Senhor, possam nos solidificar na fé, ó Pai. Que cresçamos em graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai, compreensão da verdade do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.